tropecei num rato morto. Eu afastei o bicho sem prestar atenção e desci a escada. Mas quando eu cheguei na rua, me veio a ideia de que esse rato, ele não estava no lugar certo. E eu voltei para avisar o porteiro. E diante da reação do velho Michel, eu senti melhor o que essa descoberta tinha de extraordinário. A presença desse rato morto me parecia apenas estranha, enquanto para o porteiro era um escândalo. A posição dele era que não havia ratos no prédio, por mais que eu lhe garantisse que havia um no corredor do primeiro andar e provavelmente morto. Mas a convicção do porteiro permanecia firme. Não havia ratos no prédio. E seria necessário que tivessem trazido este fora. Em resumo, tratava-se de uma brincadeira. No dia seguinte, o porteiro acusou os sacanas de terem colocado 3 ratos mortos no meio do corredor. E deviam ter os apanhado com grandes ratoeiras, pois estavam cheios de sangue. O porteiro ficou um tempo à porta, segurando os ratos pelas patas, esperando que os culpados se traíssem por algum sarcasmo. Nada aconteceu. Intrigado, eu comecei minhas visitas médicas de rotina pelos subúrbios, onde moravam os pacientes mais pobres. O automóvel passava por ruas poeirentas do bairro. Numa rua, eu contei uma dezena de ratos mortos jogados sobre o lixo. Eu encontrei o primeiro doente na cama, num quarto que dava para a rua, que servia ao mesmo tempo de quarto e sala de jantar. Era um velho, de rosto duro, vincado. Tinha à frente sobre a coberta 2 marmitas. Ele comia ervilhas. A mulher trouxe uma bacia. Ei, doutor, eles estão saindo, já viu? O vizinho apanhou 3. Começaram a sair. Descem todas as latas de lixo. É a miséria. Eu não tive dificuldade em constatar em seguida que todo o bairro falava de ratos. Acabadas as visitas, eu voltei para casa. No dia seguinte, eu encontrei o porteiro Michel, com uma expressão ainda mais abatida. Do porão ao sótão, uma dezena de ratos mortos nas escadas. Os caixotes de lixo das casas vizinhas estavam cheios deles. Foi nessa época que a nossa população começou a se inquietar com o caso. As fábricas e os depósitos vomitaram centenas de cadáveres de ratos. A imprensa noticiou o caso e cobrou da prefeitura uma ação de urgência e medidas a adotar para proteger os seus munícipes desta repugnante invasão. A prefeitura nada tinha proposto, nada previra, mas começou a se reunir em conselho para deliberar. Foi dada ordem ao serviço de desratização para que apanhasse os ratos mortos todas as madrugadas. Em seguida, deveriam transportar os animais mortos até o forno de incineração para serem queimados. Nossa população estupefata encontrava ratos nos locais mais frequentes da cidade. Na praça de armas, recreios das escolas, ministérios, centros culturais, avenidas à beira-mar, todos apareciam sujos. Limpa ao amanhecer dos animais mortos, a cidade voltava a encontrá-los, cada vez mais numerosos durante o dia. Diziam que a própria terra, onde estavam plantadas as nossas casas, se purgava de seus humores, deixando subir à superfície furúnculos que até então aminavam interiormente. Imaginem só o espanto da nossa cidade, até então tão tranquila, transtornada em alguns dias, como um homem saudável, cujo sangue espesso se pusesse de repente em revolução. Revolução não, as coisas foram longe demais. A agência de informações anuncia 6.231 ratos apanhados e queimados. Isso em apenas um único dia. Esse número dava uma dimensão clara ao espetáculo cotidiano que a cidade tinha diante dos olhos. Aumentou a agitação. Até então as pessoas tinham apenas se queixado de um espetáculo repugnante. Compreendia-se agora que esse fenômeno, que não se podia ainda avaliar a amplitude, nem determinar a origem, tinha qualquer coisa de ameaçador. Só o velho asmático continuava a esfregar as mãos e a repetir com uma alegria senil: eles estão saindo! Eles estão saindo! 15 dias depois, a imprensa anuncia uma coleta de 8.000 ratos mortos por dia. A ansiedade atingiu o auge. Exigiam-se medidas radicais. Acusavam as autoridades. E alguns que tinham casa fora da cidade já falavam em se mudar para lá. Mas no dia seguinte, o fenômeno acabou bruscamente. O serviço de desratização apanhou apenas uma quantidade insignificante de ratos mortos. Os ratos
tinham sumido. E a cidade respirou aliviada, achando que o problema tinha acabado. Foi nessa mesma data, meio-dia, ao parar o carro diante do consultório, eu vi ao fundo da rua o porteiro Michel, que caminhava com dificuldade, com os braços e as pernas afastados, uma atitude de fantoche. O velho Michel tinha os olhos brilhantes e a respiração ruidosa. Não se sentia muito bem e tinha saído para tomar ar. O porteiro vomitava uma bilis rosada numa lata de lixo. A temperatura era de 38,5. Gânglios do pescoço e dos membros tinham inchado. 2 manchas escuras alastravam-se pelo flanco. Queixava-se de uma dor interna. À noite, o porteiro delirava com 40 graus. Se queixava dos ratos. Na manhã seguinte, a febre recuou para 38 graus. Enfraquecido, o doente sorria no leito. Porém, ao meio-dia, a febre subiu bruscamente para 40 graus. O paciente delirava sem cessar e os vômitos tinham recomeçado. Os gânglios do pescoço eram dolorosos ao tato e o paciente parecia querer manter a cabeça o mais afastada possível do corpo. Era preciso isolá-lo e tentar um tratamento mais radical. 2 horas depois, na ambulância, da boca coberta de fungosidades, saíam fragmentos de palavras. Os ratos, dizia ele, esverdeado, com lábios descorados, pálpebras pesadas, respiração entrecortada e breve, dilacerado pelos gânglios, abatido no fundo da maca, como se quisesse fechá-lo em torno de si, ou como se qualquer coisa vinda do fundo da terra o chamasse sem descanso. O porteiro sufocava sob o peso invisível da morte. A mulher chorava. Não há mais esperança, doutor? Cheio de sinais desconcertantes, e o início de um outro, em que a surpresa dos primeiros tempos logo se transformou em pânico. Nossa população, a partir de agora, se dava conta disso. Nunca tinham pensado que a nossa cidade pudesse ser um lugar escolhido para que ratos morressem ao sol e porteiros morressem de doenças estranhas. Desse ponto de vista, era evidente que estavam errados, e suas ideias precisavam ser revistas. Se tudo tivesse ficado por aí, os hábitos, sem dúvida, teriam vencido. Mas outras pessoas, que nem sempre eram porteiros e nem pobres, tiveram que seguir o caminho que Michel fora o primeiro a tomar. É a partir desse momento que começou o medo. E com ele, a reflexão. No subúrbio, um doente apertava as virilhas e vomitava no meio do delírio. Os gânglios estavam ainda maiores do que o do porteiro. Um deles começava a expelir pus e logo se abria como um fruto podre. Chamavam de outros lugares para casos semelhantes. Era evidente que era necessário abrir os abscessos. 2 golpes de bisturi em cruz e dos gânglios escorria uma pasta sangrenta. Os doentes sangravam. Na maior parte das vezes o doente morria exalando um cheiro terrível. A imprensa, tão indiscreta no caso dos ratos, já não mencionava nada. É porque ratos morrem na rua e homens morrem em casa. E a imprensa só se preocupa com o que acontece na rua. Mas a prefeitura começava a se questionar. Enquanto cada médico não tinha conhecimento de mais de 2 ou 3 casos, ninguém pensava em se mexer. Mas bastou que alguém pensasse em fazer a soma. E a soma era alarmante. Em alguns dias, os casos mortais se multiplicaram. Se tornou evidente para aqueles que se preocupavam com a curiosa moléstia que se tratava de uma verdadeira epidemia. Foi quando eu encontrei um colega médico mais velho. Naturalmente, eu perguntei do que se tratava essa epidemia. Simplesmente não se tem a coragem de dizer o nome. A opinião pública é sagrada. Nada de pânico. Sobretudo, nada de pânico. Mas parece peste. Pela primeira vez. A desgraça é uma coisa comum, mas é difícil acreditar nela quando se abate sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas.
se a gente não ficasse pensando sempre em nós. Mas a nossa população agia como todo mundo, pensava em si próprio. Continuavam a fazer negócios, preparavam viagens, tinham opiniões. Como poderiam ter pensado na peste que suprime o futuro, os deslocamentos e as discussões? Julgavam-se livres. Jamais alguém será livre enquanto houver flagelos. O perigo continuava irreal. Quando se é médico, se faz uma ideia da dor, você tem um pouco mais de imaginação. Esse ligeiro desânimo diante do futuro se chama inquietação. Eu procurava reunir os filhos porque eu sabia sobre a doença. Flutuavam números na memória. E eu dizia a mim mesmo que umas 3 dezenas de pestes que a história conheceu tinha feito perto de 100 milhões de mortos. E são 100 milhões de mortos. Quando se faz a guerra, já é muito saber o que é um morto. Já que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados através da história esfumam-se na imaginação. Eu lembrava da peste de Constantinopla, que segundo Procópio tinha feito 10 mil vítimas em um único dia. 10 mil pessoas. São 5 vezes o número de um grande teatro. Aí está o que você deveria fazer. Juntem as pessoas à saída de 5 teatros para conduzi-las a uma praça da cidade e fazê-las morrer em montes, para se compreender alguma coisa. E ao menos podiam colocar os rostos conhecidos nesse amontoado anônimo. Naturalmente, isso é impossível de se realizar. Depois, quem realmente conhece 10 mil rostos? A palavra que ainda ressoava na sala: peste. A palavra não continha apenas o que a ciência queria efetivamente atribuir-lhe, e sim uma longa série de imagens extraordinárias. Atenas infestada e abandonada pelos pássaros, as cidades chinesas cheias de moribundos silenciosos, os condenados de Marsella empilhados em covas, os corpos que se liquefaziam, construção na Provença de um muro para deter o vento furioso da peste, Java e seus mendigos horrendos, o carnaval dos médicos mascarados durante a peste negra, as carretas de mortos na aterrada Londres, as noites e os dias em toda parte, sempre cheio dos gritos intermináveis dos homens. Não, tudo isso não era bastante forte para matar a paz nesse dia. Só um mar comprova o que há de inquietação e de eterna falta de tranquilidade nesse mundo. Pensava nas fogueiras citadas por Lucrécio, em que os atenienses atacados pela doença sentiam à beira do mar. Levavam para lá os mortos durante a noite. Mas o lugar era pequeno. E os vivos batiam-se a golpes, sustentando lutas sangrentas para não abandonarem os cadáveres. Podia imaginar as fogueiras diante da água tranquila e escura. Os golpes na noite crepitantes de fagulhas e densos vapores envenenados subindo para um céu atento. Podia recear. Mas essa vertigem não se mantinha diante da razão. É verdade que a palavra peste fora pronunciada. É verdade que nesse mesmo instante o flagelo abalava e derrubava 1 ou 2 vítimas. Que diabo aquilo podia parar? Necessário era reconhecer claramente o que devia ser reconhecido, afastar as sombras inúteis, tomar as providências adequadas. Aí estava a certeza do trabalho de todos os dias. O resto prendia-se a fios, a movimentos insignificantes. Não se podia perder tempo com isso. O essencial era cumprir o dever. E graças a uma insistência tida como impertinente, fora de propósito, eu obtive uma convocação para a prefeitura de uma comissão sanitária. E o prefeito disse: vamos agir depressa, mas em silêncio. Ele está convencido de que se trata de um falso alarme. O departamento não tem soro. Querem que eu resuma a situação? A questão é saber que medidas convém tomar e saber se trata de peste ou não. O prefeito tremeu. Se voltou automaticamente para a porta, como que para verificar se havia impedido aquela enormidade de se espalhar. Na sua opinião, não se devia ceder ao pânico. Tratava-se de uma febre. E era tudo o que se podia dizer. Sim, tratava-se de uma febre, de caráter tifoide, acompanhada de abscessos e de vômitos. Eu fiz incisões nos abscessos. Pude assim provocar análises em que o laboratório julga reconhecer o bacilo da peste. Quando um micróbio é capaz de, em 3 dias, de quadruplicar o volume do baço e de dar aos gânglios mesentéricos o volume de uma laranja e a consistência de um mingau, já não se permite hesitações. Os focos de infecção se encontram em extensão crescente.
Pela rapidez que a doença se propaga se não for detida, pode matar metade da população em menos de 2 meses. Pouco importa que ele dê o nome de peste ou de febre. O essencial é apenas impedi-la de matar metade da cidade. Não devemos agir como se metade da cidade não corresse o risco de morrer, porque senão ela morrerá de fato. Dia seguinte da reunião, a febre deu mais um pequeno salto. Chegou até nos jornais, se bem que de um modo benigno, já que se contentaram em fazer algumas citações. No outro dia, em todo caso, podia se ler pequenos cartazes que a prefeitura mandou rapidamente colar nos lugares mais discretos da cidade. Era difícil tirar desses cartazes a prova de que as autoridades encaravam a situação de frente. Finalmente eu reconheci que eu tinha medo. Sim, eu tinha medo. Eu sabia que no subúrbio uma dezena de doentes me esperavam no dia seguinte, curvados sobre seus furúnculos. Apenas em 2 ou 3 casos a incisão provocava uma melhora. Para a maioria seria o hospital. Eu sabia o que o hospital significava para os pobres. Eu não quero que ele sirva para as experiências deles. Você é mulher dos doentes. Não serviria para as experiências. Morreria, nada mais. Era evidente que as medidas decretadas eram insuficientes. Se a epidemia não parasse por si própria, não seria vencida pelas medidas que a administração tinha imaginado. Em 4 dias, a febre deu 4 saltos surpreendentes. 16, 24, 28, 32, 36 mortos. No 4º dia se anunciou a abertura de um hospital auxiliar em uma escola maternal. Nossos cidadãos, que até então continuavam a disfarçar sua inquietação com brincadeiras, pareciam nas ruas mais abatidos e silenciosos. Os números eram inquietantes e claros. A prefeitura pediu um relatório destinado à capital para solicitar ordens. Eu fiz uma descrição clínica, coloquei números. No mesmo dia contabilizaram cerca de 40 mortos. O prefeito assumiu a responsabilidade de intensificar a partir do dia seguinte as medidas prescritas. A notificação compulsória e o isolamento foram estabelecidos. As casas dos doentes deveriam ser fechadas e desinfectadas e os que a rodeavam submetidos a uma quarentena de segurança. E os enterros organizados pela prefeitura nas condições que veremos a seguir. Aparentemente na cidade nada mudou. À noite os transportes continuavam sempre cheios, a mesma multidão enchendo as ruas. Mas no dia seguinte saiu o comunicado oficial do prefeito com a mensagem que dizia: declarem o estado de peste. Fechem a cidade. A partir desse momento, a peste se tornou um problema comum a todos nós. Uma vez fechadas as portas, deram-se conta de que estavam todos metidos na mesma prisão, que era necessário se ajeitar. E foi assim que, a partir das primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto o da separação de um ente querido se tornou de todo um povo. A primeira coisa que a peste trouxe foi o exílio. Experimentamos assim o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e de todos os exilados. Ou seja, viver com uma memória que não serve para nada. Impacientes com o presente, inimigos do passado, privados do futuro, ficamos como aqueles que a justiça ou o ódio humano fazem viver atrás das grades. O único meio de escapar a estas férias insuportáveis era através da imaginação. Cada um teve que aceitar viver o dia a dia só, diante do céu. Esse abandono geral que podia com o tempo fortalecer o caráter, começava por torná-lo fútil. A nossa população tinha dificuldade em compreender o que acontecia. Havia os sentimentos comuns, como a separação ou o medo, mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. Ninguém aceitava a doença.
A maior parte era sensível ao que perturbava os seus hábitos ou atingia os seus interesses. Se impacientavam, se irritavam. E esses não são sentimentos que se possa contrapor à peste. A primeira reação, por exemplo, culpar as autoridades. O prefeito tomou medidas relativas à circulação dos veículos. O abastecimento foi limitado, gasolina foi racionada. Também foi imposto um racionamento de eletricidade. Só os produtos indispensáveis chegavam por terra e pelo ar. Foi assim que se viu o trânsito diminuir progressivamente até ficar quase nulo. E as lojas fecharem de um dia para o outro. Os cafés, graças ao estoque acumulado, puderam servir os clientes. Na verdade, bebia-se muito, como se um café tivesse anunciado: quem vinho bebe mata a febre. A ideia já natural ao público de que álcool evitava doenças infecciosas se reforçou na opinião geral. Todas as noites, um número considerável de bêbados, expulsos dos cafés, enchia as ruas, espalhando afirmações otimistas. Seriam realmente abstrações esses dias, onde a peste se saciava, levando 500 pessoas por semana? Sim, havia na desgraça uma parte de abstração e de irrealidade. Não era fácil. Não era fácil. Um dia uma paciente ela me falou: doutor, o senhor vive na abstração. Não era fácil. Diagnosticar a peste epidêmica significava mandar retirar de casa rapidamente o doente. Começaram então a dificuldade e a abstração. Pois a família do doente sabia que só voltaria a vê-lo provavelmente morto, raramente curado. Piedade, doutor, diziam. Era evidente que eu tinha piedade, mas era preciso telefonar e logo se ouvia a sirene da ambulância. Começaram então as lutas, as lágrimas, a abstração. Nestas casas, superaquecidas pela febre e pela angústia, aconteciam cenas de loucura. Os parentes fechavam a porta, preferindo uma convivência com a peste a uma separação. Gritos, investidas, intervenções da polícia e mais tarde das forças armadas. E o doente, ele era levado. Todas as noites, mães gritavam com ar abstraído. Todas as noites, braços se agarravam aos meus. Todas as noites, as sirenes das ambulâncias desencadeavam crises, tão vãs quanto qualquer dor. No fim de toda essa longa série de noites semelhantes, uma única coisa mudava. Eu, me tornando consciente dessa indiferença, começava lentamente a me invadir, e desse coração se fechando sobre si próprio. Para lutar contra a abstração, é preciso se assemelhar um pouco a ela. Mas chega uma hora em que essa distração, ela se mostra mais forte que a felicidade. E o que é preciso então? Levá-la em consideração. Pode ser assim, seguir por um novo rumo. Essa espécie de luta entre a felicidade de cada homem e as abstrações da peste, foi isso que constituiu toda a vida da nossa cidade durante esse longo período. No entanto, onde uns viam a abstração, outros viam a verdade. As autoridades religiosas da nossa cidade decidiram lutar contra a peste pelos seus próprios meios, realizando uma semana de preces coletivas sobre a invocação de São Roque, o santo atacado pela peste. A semana de preces foi seguida por um público numeroso. Não que em tempos normais nossos habitantes sejam piedosos. Nos domingos de manhã, por exemplo, os banhos de mar fazem séria concorrência à missa. Não que uma súbita conversão estivesse iluminada. Eles se encontravam num estado de espírito bem singular e que sentiam que algo, é óbvio, mudava. No entanto, muitos continuavam a esperar que a epidemia parasse e que eles fossem poupados com as suas famílias, porque não se sentiam obrigados a nada. A peste nada mais era do que uma visita desagradável que havia de partir um dia, já que tinha vindo. Assustados, mas não desesperados, estavam na expectativa. No domingo, uma multidão considerável invadiu a igreja, transbordando até o terreno ao redor. E quando o padre atacou a multidão com uma única frase, veemente e martelada: irmãos, caístes na desgraça! Irmãos, vós o merecestes! A multidão tumultuou. E só a sequência do discurso fez compreender os nossos cidadãos que, por um hábil processo oratório, o padre tinha dado de uma só vez, como um golpe que se desfecha, o tema de todo o seu sermão. A primeira vez que esse flagelo aparece na história é para atacar os inimigos de Deus.
O faraó opõe-se aos desígnios eternos e a peste então faz cair de joelhos. E esta última frase, pronunciada no meio de um silêncio absoluto, ressoou com tal inflexão que algumas pessoas, depois de alguns segundos de hesitação, deslizaram da cadeira. Outros julgaram que era necessário seguir o exemplo, de tal modo que de vizinho a vizinho, sem outro ruído que não fosse o ranger de alguma cadeira, todo o auditório se encontrou ajoelhado. O padre se endireitou, respirou profundamente e continuou num tom mais veemente. Se hoje a peste vos olha, é porque chegou o momento de refletir. Os justos não podem temê-la, mas os maus têm razão para tremer. Ele esperava que nossos cidadãos dirigiriam aos céus as únicas palavras que eram as cristãs e de amor, e que Deus faria o resto. O sermão tornou mais evidente que todos estavam condenados por um crime desconhecido a uma prisão inimaginável. Enquanto uns continuavam a sua vidinha e se adaptavam à clausura, para outros, pelo contrário, a única ideia foi, a partir desse domingo, fugir dessa prisão. E foi a partir desse domingo que houve na nossa cidade uma espécie de medo bastante profundo. Sobre esse ponto de vista, a atmosfera da nossa cidade modificou. Mas a questão é saber se a modificação estava nos corações. Pouco tempo depois do sermão, o tempo do calor começou. O verão invadiu o céu. O sol fixou-se e perseguia nossos cidadãos em todas as esquinas. Se eles paravam, os atacava então. E esses calores coincidiram com uma subida vertiginosa do número de vítimas, que se calculou em torno de 700 por semana. Se apoderou da cidade uma espécie de abatimento, tumulto junto às portas da cidade, guardas obrigados a usar suas armas, feridos. O desgosto aumentava e as autoridades esperavam o pior e estudavam muito a sério medidas a serem tomadas no caso dessa população mantida sob o flagelo ser levada à revolta. Estado de intervenção militar, estado de sítio, estado de defesa. Os jornais publicaram decretos com a proibição de sair à noite e ameaçavam com penas de prisão os infratores. Patrulhas percorriam a cidade. Um silêncio pesado, cheio de desconfiança, recaía sobre a cidade ameaçada. De vez em quando ouviam-se os disparos dos batalhões especiais, caçando cães, gatos. O sol, a essas horas, com gosto de sono de férias, já não convidava como antes às festas da água e da carne. Pelo contrário, luto na cidade fechada e silenciosa. O sol da peste apagava todas as cores e escorraçava qualquer alegria. Era essa uma das grandes revoluções da doença, porque em geral todos acolhiam o verão com alegria. A cidade se abria para o mar e derramava sua mocidade nas praias. Nesse verão, pelo contrário, o mar estava interditado e o corpo já não tinha direito às suas alegrias. O que fazer nessas condições? Segundo a religião, a primeira metade da vida de um homem era uma ascensão e a segunda um declínio. E que no declínio os dias do homem já não lhe pertenciam e que podiam ser arrebatados a qualquer momento, que ele nada podia fazer e que o melhor justamente era não fazer nada. A ordem do mundo é regulada pela morte. Então talvez convenha a Deus que não acreditemos nele e que lutemos com todas as nossas forças contra a morte, sem erguer os olhos para o céu, onde ele se cala. O que essa peste significa? Uma interminável derrota. Quem ensina isso? A miséria. Precisamente o lavador de defuntos, que nunca tinha deixado de exercer sua função. A verdade é que temos muito ainda que aprender sobre esse assunto. O
mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância. E a boa vontade, se não for esclarecida, pode causar tantos danos quanto a maldade. Era preciso lutar, não cair de joelhos. Toda a questão residia em impedir o maior número possível de homens de morrer. E o único meio de lutar contra a peste é a honestidade. E no meu caso, foi continuar fazendo o meu trabalho como um Sísifo consciente. O acúmulo de vítimas ultrapassou em muito as possibilidades que o nosso cemitério podia oferecer. Em primeiro lugar, enterros à noite, que dispensou certos cuidados. Puderam amontoar os corpos cada vez mais numerosos. Eram lançados nas fossas. Mal tinham acabado de cair, já as pás de cal se abatiam sobre os rostos e a terra cobria de modo anônimo nas covas que se abriam cada vez mais profundas. Em breve foi necessário conduzir os mortos da peste para a cremação. A empregada prefeitura facilitou muito a tarefa das autoridades ao aconselhar o uso dos ônibus, que antigamente serviam à orla marítima e que agora se encontravam desativados. Para esse fim, se retirou os assentos dos veículos e foi desviada a linha para o fogo. Se tornou assim o ponto final. Todas as manhãs, uma fumaça espessa e repugnante se movia lentamente sobre a cidade. Foram estas as consequências extremas da epidemia. Eu sabia que se as estatísticas continuassem a subir, nenhuma organização, por melhor que fosse, resistiria. Que os homens iam morrer amontoados e apodrecendo na rua, apesar da prefeitura. E que a cidade veria nas praças públicas os mortos agarrarem-se aos vivos, com um misto de ódio legítimo e de estúpida esperança. A peste era, em primeiro lugar, uma administração prudente e impecável, de ordem e progresso indiscutível no seu bom funcionamento. É assim que diga-se entre parênteses, para nada atrair e, sobretudo, para não trair a si próprio. O narrador tendeu para a objetividade. Eu não quis modificar quase nada pelos efeitos da arte, a não ser o que diz respeito às necessidades básicas de um relato mais ou menos coerente. Teria a nossa população se adaptado a essa situação? Sim, tinham se adaptado, porque não havia outro modo. Tinham a atitude da desgraça e do sofrimento, mas já não os sentiam. A peste tirava de todos o poder do amor e até mesmo da amizade, porque o amor exige um pouco de futuro e para nós só havia instantes. As pessoas estavam a tal ponto abandonadas à peste que lhes acontecia às vezes de só desejarem o sono e se surpreenderem pensando que venham logo os tumores e se acabe logo com isso. Mas na realidade já estavam dormindo e todo esse tempo não foi mais do que um longo flagelo. De manhã voltavam à rotina, ao flagelo. Era possível ver, por exemplo, os mais inteligentes procurarem nos jornais razões para acreditarem num fim rápido da peste. Os demais bebiam sua cerveja, tratavam seus doentes, arquivavam fichas, faziam giradiscos, sem se distinguirem muitos uns dos outros. Em outras palavras, já não escolhiam nada. A peste suprimia os juízos de valor. E isso se via pela qualidade do vestuário e dos alimentos que compravam. Aceitava-se tudo em bloco. A peste tornava mais acentuado no coração dos homens o sentimento da injustiça. Acreditava, é bem verdade, a igualdade na morte. Mas essa ninguém queria. Os jornais obedeciam às instruções que recebiam, de otimismo a qualquer preço. Ao lê-los, o que caracterizava a situação era o exemplo de calma, de sangue frio dado pela população. A cidade fechada sobre si mesma, e que nada conseguia ficar em segredo, ninguém tinha ilusões sobre o exemplo dado pela comunidade. Nos estádios, os alto-falantes, que nos bons tempos serviam para anunciar os times ou para apresentar o resultado das partidas, chamavam os internados para voltar às suas barracas para que pudesse ser servido o jantar. Depois de todos estarem instalados, carros elétricos passavam por entre as barracas transportando enormes panelas. Os homens estendiam os braços. E a cena recomeçava na barraca seguinte. Havia assim na cidade vários outros campos, sobre os quais, por falta de informação direta, nada mais posso dizer. Mas o que eu posso afirmar é a existência destes campos. O cheiro de homens deles vinha. O mistério dos muros. O temor desses lugares condenados que pesavam duramente sobre o moral
e aumentavam ainda mais a desorientação e o mal-estar de todos. Qual era o caminho que era preciso seguir para se chegar à paz? A empatia. Você sabe, eu me sinto mais solidário com os vencidos do que com os santos. Por aí que eu não sinto atração pelo heroísmo, nem pela santidade. O que me interessa é ser humano. Ao inverno da peste, que não esquecia ninguém por muito tempo. Durante o mês de dezembro, ela arde no peito da população, ilumina o fogo, povoa os acampamentos sombrios, não deixou de progredir, paciente e sincopada. Era preciso esperar ainda, mas de tanto esperar ninguém mais espera, e a cidade inteira vivia sem futuro. Natal daquele ano foi mais a festa do inferno que do Evangelho. Lojas desertas, privadas de luz, chocolates falsos, ônibus carregados de rostos sombrios. Nada lembrava os natais passados. Nesta festa, em que toda a gente, rica ou pobre, se juntava antigamente, alguns indivíduos infames ofereciam seus produtos a preço de ouro no fundo de uma loja sórdida. Mais do que de ações de graças, as igrejas estavam cheias de lamentos. Algumas crianças corriam ignorantes ainda do que as ameaçava, mas ninguém ousava promover o Deus de outrora, carregado de oferendas, velho como o sofrimento humano. Mas foi nessa época que apareceu uma jovem. Estado desesperador. Todos os sintomas da peste pulmonar. A moça foi direto para o isolamento. Mas na manhã seguinte a febre baixou. Ao meio-dia, não subiu como esperado. E à noite subiu apenas alguns décimos. E na manhã seguinte a febre desapareceu. A moça estava fraca, mas já respirava livremente. E durante a semana, mais 4 casos iguais apareceram. No fim dessa mesma semana, eu fui visitar o velho asmático. Os ratos voltaram a sair. Precisa vê-los correr. É um prazer. Os ratos, eles fizeram a sua volta. Reapareceram nas madeiras e nos forros. Se ouvia de novo aquele rebuliço, esquecido há meses. Isso era um bom sinal. A publicação da estatística geral que corria no princípio de cada semana revelava um recuo da doença. E uma alegre agitação encheu a cidade. O prefeito deu ordem para que fosse restabelecida a iluminação do templo de saúde. Nas ruas iluminadas, nossos cidadãos se espalhavam em grupos risonhos e barulhentos. A peste parecia se afastar para voltar ao covil desconhecido de onde saiu em silêncio. Na verdade, o mais forte desejo da população era agir como se nada tivesse mudado. Que, portanto, nada, em certo sentido, seria mudado. Mas que em outro sentido não se pode esquecer tudo, mesmo com a vontade necessária. E a peste deixava vestígios, pelo menos nos corações. Algumas semanas depois, as portas da cidade se abriram, depois de 10 meses, saudadas pelo povo, pelos jornais, pelo rádio, pelos comunicados da prefeitura. Grandes festejos estavam organizados para o dia e para a noite. Dançava-se nas praças. Os sinos das igrejas repicaram. Nas igrejas rezavam ações de graças, mas os locais de prazer transbordavam. E os cafés, sem se preocuparem com o futuro, distribuíam suas últimas doses de bebida. Negavam tranquilamente, contra toda evidência, que tivéssemos conhecido esse mundo louco, onde o assassinato de um ser humano era tão comum quanto o das moscas. Essa selvageria, esse delírio, essa abstração, essa era a prisão. Negavam que tivéssemos sido um povo atordoado, que todas as noites uma parte se evaporava em fumaça gordurosa, enquanto a outra era carregada nas cadeiras da impotência e do medo, esperando sua vez. Entre os mortos, as sirenes, as ambulâncias e o que se convencionou chamar de destino, no medo, na desonra e na revolta do coração, se ouvia sempre um rumor entre esses seres aterrados,
dizendo que era preciso encontrar sua verdadeira pátria. A verdadeira pátria se encontra para além dos muros dessa cidade sufocada. Eu estava nas matas, perfumado das colinas, no mar, nos países livres e no peso do amor. E era para a felicidade que queriam voltar, afastando todo o resto com repulsa. Se é qualquer coisa que se possa desejar sempre e obter algumas vezes, essa qualquer coisa é a ternura humana. Esse relato ele chega ao fim. E segundo a lei de um coração honesto, eu tomei o partido da vítima. E quis juntar meus homens nas únicas certezas que se tem em comum, que são o amor, o sofrimento e o exílio. Eu sabia que esse relato não podia ser o da vitória definitiva. Pode apenas ser o trabalho que era necessário realizar e, sem dúvida nenhuma, eu deveria realizar contra o terror e sua arma incansável. E todos os homens que, não podendo ser santos e recusando-se a admitir a peste, se esforçam, sendo médicos. Ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, eu lembrava que essa multidão eufórica ignorava o que se pode ler nos livros. O bacilo da peste não morre, nem desaparece nunca. Pode ficar dezenas de anos adormecido nos móveis, nas roupas, espera paciente nos baús, nos lenços e na papelada. E eu sabia que viria o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer em uma cidade feliz.